Bom dia a todos os meus amigos, os meus irmãos em Cristo Jesus. Quero compartilhar com você nesta manhã uma palavra de Deus para o seu coração, iniciando já a nossa semana de batalhas, confiantes em Deus, naquele que pode todas as coisas. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, e versículo 1 a seguir, diz assim: Antes de tudo, pois exorto que façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se encontram em posição elevada, para que vivamos uma vida calma e tranquila, com toda piedade e respeitabilidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual se deu em resgate por todos. Esse é testemunho que deve dar em seu devido tempo. Então nós vemos aqui a palavra de Deus do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo as suas duas cartas. Ele escreve com o propósito de evitar que a igreja venha realmente entrar em uma degradação total, se corromper, né? Se afastar dos princípios básicos da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve, ele tem de Deus essa revelação para escrever, e ele começa dizendo: antes de tudo, pois, exorto que façam orações, súplicas em favor de todos os homens, em favor das autoridades, em favor dos governantes, de todo homem que está em uma posição elevada, privilegiada, para que vivamos uma vida de paz e tranquilidade, que é o que hoje nós estamos vendo, que não estamos vivendo, porque infelizmente os homens que estão em posição elevada estão sendo usados pelo inimigo para destruir a humanidade, para assolar a humanidade. Mas nós precisamos crer no poder da palavra de Deus e orar por todos e clamar pela salvação de todos e pedir ao Senhor que venha com uma intervenção divina, trazendo salvação para todos os homens. Porque esta é a vontade de Deus. E a palavra de Deus está dizendo que Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque veja bem, meus amigos, o homem precisa crer na palavra de Deus, crer no poder da palavra de Deus. Ele precisa, depois de crer, ele precisa realmente ser salvo e chegar ao pleno conhecimento da verdade, porque esta é a vontade de Deus. E aqui a palavra de Deus afirma que há um só Deus, não existe deuses, não existe outro Deus além do Deus de Israel, o Deus vivo, aquele que tem poder para salvar o homem e também tem poder para lançá-lo no inferno, se assim for necessário. Se assim o homem rejeitá-lo, se assim o homem rejeitar a sua palavra. Então que você possa nesta manhã meditar nesta palavra, abrir seu coração, abrir a sua vida para Deus entrar na sua vida, para Deus mudar a sua história, para Deus guiar os seus passos segundo a sua palavra. Que você reconheça que há um só Deus, só há um mediador entre Deus e os homens,
Cristo Jesus, o homem. Não existe Antônio, Maria, José, Pedro, João, para ser mediador entre você e Deus. Somente Cristo pode te levar a Deus. Ele afirma lá no livro de João, no capítulo 14, ele diz que ele é, 14:6, ele fala, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu amigo, meu irmão que me ouve nesse instante, não há outro caminho para chegar ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Não há uma boa religião que te leva ao Pai. A religião que o homem precisa é Cristo, é viver a palavra de Deus. Não sabemos que horas, que dia que o Senhor voltará para nós, porque Ele vai vir para nós individualmente e coletivamente. Então estejamos prontos, preparados. Você tem a oportunidade de reconhecê-lo hoje como teu Salvador, como teu único Salvador, como teu único caminho que leva a Deus. Então abra o teu coração e entrega a tua vida ao Senhor. Ele ama você. O desejo de Deus é salvar você. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Este é o desejo de Deus. Por isso Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quero orar por você nesse momento. Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, o nosso único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus é o nosso Deus, não há outro além do Senhor. Ele é o nosso caminho, Ele é a única verdade que eu preciso para ser salvo. Senhor, tem misericórdia das pessoas que sofrem aflições, que estão vivendo uma vida de angústia e tormenta.